Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e o nosso programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias para explicar o mundo moderno e nossos dilemas, né? O nosso personagem desta semana será Obá. Obá é o nome da grandiosa orixá guerreira, reconhecida por sua força e por suas inúmeras vitórias em batalhas. Sempre com escudo em mãos, jamais deixa de lutar, ao passo que também é a deusa acolhedora, que entende e acalenta as dores do coração. A origem: Obá, Iobá ou Ebá, mas vamos falar Obá, deusa dona do rio, batizado com seu nome. Este é que se localiza na região da Nigéria, lá na África, que se faz parte do grupo das orixás femininas das águas doces, exercendo seu domínio sobre as águas turbulentas e caudalosas dos rios. Então, aqueles rios que são mais agitados, que tem muito mais correnteza, muito mais movimentos, né? É atribuído a ela. Onde há encontros agitados das águas, ou pororocas, né, que é um fenômeno natural que ocorre no encontro do rio com o oceano, gerando ondas do lado das águas doces, ali se encontra uma morada de Obá. Próxima a Nanã-Buruque, orixá da sabedoria, que exerce poder também sobre a lama e as águas lodosas. Bom, nessa primeira apresentação, o mito mostra a nuance de uma mesma manifestação natural de algum elemento. As águas doces e calmas ao Oxum, já as águas doces e turbulentas ao Obá, e ora divide espaço com Nanã, com as águas de brejos, de lodos, de lamaçal. Então o que acontece? É uma forma que os mitos ao longo do tempo dão para poder as pessoas que criaram esses mitos, que deram voz, cor a esses mitos, para dar uma certa distinção de personagens. E essas distinções, à medida que elas vão se emaranhando, vão se conectando, vai tornando cada vez mais distinto um personagem do outro. Entretanto, algumas qualidades, algumas afinidades tendem a se converger. É assim na nossa vida. Nós somos pessoas que temos várias facetas, várias formas de agir, de pensar, de falar, de se comunicar, de entender o mundo. E nesse imenso e complicado quebra-cabeça chamado sociedade, nós nos juntamos com peças similares para poder viver, coexistir e sobreviver nessa tal sociedade. Bom, guerreira que jamais abandona a luta. Obá enfrenta qualquer batalha e luta por todos os seus objetivos. Por isso é largamente conhecida como uma grande guerreira. As narrativas iororbanas contam que Obá é uma orixá muito poderosa, sendo mais forte até mesmo que os deuses masculinos da mitologia africana. Ela desafiou e venceu as batalhas contra Xangô, derrotou Oxalá, derrotou Orumilá, colocou Exu para correr. Do mesmo modo, ganhou de Obaluaê, Oxóssi, e até chegou a vez de Ogum, o orixá da guerra. Temendo a força e a agilidade de Obá, veja bem, gente, como que nós, o ser humano, mesmo quando se vai criar, elencar um mito, ele procura sempre arrumar um subterfúgio para poder se dar bem sobre uma pessoa ao qual é um adversário do qual você tem chances de perder muito grande para ela. Olha só, já que Obá desafiou Ogum, né, este consultou um Ifá, o oráculo africano, e ele recomendou que Ogum fizesse uma mistura de quiabo com milho e amassasse tudo em um pilão, a fim de obter uma mistura muito viscosa e escorregadia.
Vamos ver se a mente de vocês vai se antecipar a história. No dia da luta, Ogum passou essa pasta no local da batalha. Chegada a hora, Obá foi levada para o lugar em que a mistura havia sido colocada. Então ela se desequilibrou, perdendo a luta. Ogum somente venceu a luta porque trapaceou. Caso contrário, ela provavelmente teria vencido. No entanto, após esse episódio de desafios, eles acabam se casando um com o outro, mas não era feliz, porque no fundo ela sentia que ele não era o seu grande amor. Então, o que nós vamos entender nesse pequeno contexto de mito, né? As ideias que se passam sobre a cabeça de uma pessoa que começa a encontrar um adversário formidável, um adversário que você corre o risco de não conseguir superá-lo, você apela para alcançar um objetivo. Mesmo que essa apelação não seja muito honrosa, mas o que importa é o objetivo. É o caso que ilustra Ogum neste caso. Imagina, ele é um orixá guerreiro por natureza, por excelência. Perder para uma mulher? Que coisa horrorosa, né? Coisa feia. Tantos outros orixás guerreiros masculinos tombaram diante dela. Ele é um orixá, um homem guerreiro por excelência. Vai perder para uma mulher? Jamais. Nem que eu tenha que apelar para coisas obscuras, trapaça, para manter a minha moral, manter o meu prestígio como homem, como guerreiro perante uma mulher. Se nós pensarmos um pouquinho, nossa sociedade não é muito diferente disso, né? Tem homens que têm inveja de uma mulher que é grande, que consegue ter sucesso e vencer na vida melhor do que ele, e ele, ao invés de se profissionalizar, ao invés de olhar para a mulher, se inspirar na capacidade de ser mais todos os dias, ele dá um jeitinho de puxar o tapete dela por puro ego, por puro desprezo, por puro rancor, por puro preconceito para ela ser mulher. E está em pé de igualdade no mesmo lugar do que ele, porque ele é um homem. Veja bem, né? Bom, o amor por Xangô. Necessitando de novas armas, Xangô foi até a forja de Ogum. Ao vê-lo, Obá se encantou, apaixonando-se, e foi embora com ele, deixando só seu primeiro marido. Obá e Xangô se casaram, ela acompanhava nas diversas batalhas. Juntos, eles lutavam e venciam as guerras. Mas a deusa não era a única esposa. Ele também era casado com Oxum, de quem ela contraiu muitos ciúmes. Obá e Oxum desenvolveram uma grande rivalidade entre elas. Por isso, na África, se constata que o encontro do rio Obá com o rio Oxum é muito agitado, devido à disputa das rainhas Iabás pela preferência de Xangô. Bom, gente, esse texto ilustra muito uma questão social que nós vivemos hoje. Me parece que hoje as coisas estão muito mais claras, né? Que tem pessoas que vivem o que nós chamamos de poliamor. Mas esse poliamor também ele é meio forjado no ciúme, nas desavenças, muitas das vezes, na aposta, na disputa, né? Entre duas mulheres por causa de um homem, ou dois homens por causa de uma mulher. Enfim, eu não estou aqui em voga sobre a forma de vivência, a forma sexual, a forma de escolha de vida de casal. Isso não estou questionando isso, porque só quem vive pode dizer se é bom ou se não é. Mas o fato é que a disputa por causa de um homem ou por causa de uma mulher, ela é muito viva na nossa sociedade ainda. É um tal de um puxar o tapete do outro para poder conquistar a pessoa na frente, pegar aquela pessoa, conquistar aquela pessoa, seduzir aquela pessoa na frente da outra. É uma luta. E isso não mudou. Não mudou porque se tivesse mudado não existiria divórcio. Não existiria traição. Não existiria uma série de situações, né, que nós vemos por aí. Mas existem por quê? Porque a natureza humana ainda é um mistério a ser desvendado, porque aquilo que nós entendemos por monogamia ainda precisa ser muito debruçado, precisa ser muito estudado e compreendido para poder dar luz, segmento, instrumentalização para se sustentar. Porque não dá mais para uma vida monogâmica ser baseada na moralidade e na religiosidade apenas.
Ela tem que ter mais instrumentalizações para viver, porque senão ela morre. Vai ter divórcio, vai ter separação, vai ter uma série de problemas até cada um seguir seu próprio caminho e recomeçar com outra ou com outras pessoas. Então, nessa segunda parte, né, do desdobramento desse mito, traz muito claro essa questão do relacionamento afetivo sexual entre duas pessoas ou mais. Que nós ainda não conseguimos administrar isso com muita facilidade. Esse é bem da verdade. Lembre-se que no episódio passado, e assim em vários outros, que eu falei que nós somos um vendaval dentro de nós mesmos, é esse vendaval que torna dificultoso a relação com outra pessoa ou com outras pessoas. Seja qual for o nível de interação. Torna-se dificultoso por quê? Porque nós somos uma tempestade. E o ser humano ainda não foi descoberto completamente. O ser humano não foi desvendado completamente. As ciências psicológicas, psiquiátricas ainda não conseguiram dissecar o ser humano por completo. Porque sempre há alguma coisa a descobrir. Sempre há alguma coisa a ser estudado. Sempre há alguma coisa a ser questionado. Não está pronto e acabado. Da mesma forma que eu e você, nós não estamos pronto e acabado como personalidade, como psique. Tudo que envolve nós, que é produzido por nós, também não está pronto e acabado. Não podemos dar como um segmento ou como um ponto final tudo aquilo que é feito através do ser humano, porque não tem como, porque nós não somos um ponto final. Se vocês pensarem um pouquinho sobre, desde quando eu comecei a falar da mitologia dos deuses africanos até o presente momento, o que fica em voga muito é essa capacidade de não conseguirmos mapearmos os deuses plenamente. Porque sempre vai acontecer alguma coisa que vai botar em descrédito, que vai tirar da linha de pensamento, que vai modificar as estruturas. Isso é nós, é você e eu. Nós nunca estamos a mesma coisa todos os dias. Vai dizer alguns cientistas que isso é ótimo, não ser a mesma coisa todos os dias. Mas, entretanto, todavia, nós temos que entender que não ser a mesma coisa todos os dias envolve estudo, envolve aprendizado, envolve desenvolvimento de alguma coisa para se chegar em algum objetivo, um alcance, seja pessoal, seja coletivo, enfim. Não somente ficar na mudança pela mudança, né? Aquela situação que nós vemos, né? O incentivo da mudança apenas pela mudança. Se ela não gerar alguma coisa, é eu tentar ensacar o ar. É tentar pegar o vendaval. Você não vai conseguir. O vento já fez a curva, você está aqui no começo ainda. Você não vai conseguir pegar. Porque é uma questão do quê? De se compreender como pessoa. O viver, o ser e o existir em sociedade. Por isso que pega nessa parte. Tanto que Obá, ela é uma deusa muito humanizada, que é o que vem na sequência. Ela é um orixá de temperamentos fortes e desafiador. Por enfrentar diversos deuses e vencer todos eles, ela é vista como aquela que desafia as capacidades masculinas, não se dobra perante o universo masculino. Obá é a personificação da resistência que habita em todas as mulheres. Ela incentiva a luta feminina por seus direitos, respeito, o seu lugar no mundo. Sua história demonstra que não há diferença entre ela e ele, né? Entre o homem e a mulher. E também pode lutar em batalhas e vencê-las. Vigor e coragem são as marcas de Obá. Ela detém uma força extraordinária e não teme a nada. Em diversas regiões da África é conhecida e cultuada como a grande deusa do poder feminino, sempre defendendo aquilo que acredita. Ora, vamos abrir um parênteses. Você, ser feminino, que está me vendo e me ouvindo, você tem lutado pelos seus direitos? Você tem lutado pelos teus sonhos? Você tem buscado ser melhor dentro dos seus objetivos como mulher todos os dias? Eu vou dizer que o ser humano, um homem masculino, não tem que fazer a mesma coisa. Mas dentro de um universo masculino, de uma sociedade heterossexual, onde o homem ele é a parte privilegiada,
para ele conseguir as coisas, para ele se destacar, para ele se enquadrar, coexistir neste universo, é menos problemático, é menos emblemático. Para a mulher já é o oposto. Por isso que eu estou perguntando, você, por ser feminino, tem se destacado? Tem conseguido alcançar seus objetivos? Você tem sido uma guerreira indomável? Não se dobra em nome de sua própria sexualidade? É uma questão que nós temos que observar, que a mudança ela se dá a partir do momento do descontentamento, da não aceitação, da não passividade diante de arranjos sociais que te coloca sob alguma coisa, quando você deveria estar sobre alguma coisa, né? Sobre é embaixo de, sobre é em cima de. Então esteja em cima de alguma coisa, esteja sobre. Impede igualdade na sociedade, não sob, não embaixo, não submetida, não rebaixada. Por isso que é um orixá que luta para ser reconhecida, respeitada e admirada, né? Por conta de suas relações amorosas frustradas, seja com Ogum ou com Xangô, ela acolhe e ampara as pessoas que têm problemas com relacionamentos. E é em função da briga com Oxum que é reverenciada, saudada como orixá do amor e do ciúme. Nas religiões de matriz africana, o lado esquerdo pertence ao feminino, e Obá, a guerreira, é a guardiã da esquerda, sendo aquela que rege e protege todas as mulheres. Eu vou dar um exemplo desse negócio de esquerda, porque às vezes as pessoas estão tão polarizadas politicamente, né? Acaba associando isso. Há muito tempo, nos reinos, onde há reis, rainhas, imperadores, imperatrizes, califas, né, e por aí vai. Falar que você está à direita ou falar que você está à esquerda significa o seu lugar de desempenho, de destaque, de direito, de ação. Quem assistiu Game of Thrones tem a mão do rei. Ali não falou se é esquerda ou direita, porque é a mão do rei. A partir do momento que você fala que é a mão do rei, é aquele que toma as decisões pelo monarca. É aquele que ajuda o monarca a governar. E com o passar do tempo e dos séculos afora, essa mão foi tomada um nome, direita e esquerda. Direita são aqueles que, de certa forma, dizem amém para as vontades do imperador ou da imperatriz. O da esquerda são aqueles que vão alertar, questionar, repudiar, que seria o certo. O governante ele tem que ter um equilíbrio. Então ele ouve um lado e ouve o outro para ter ponderação. Porque quando um lado somente governa, e você não tem ouvidos nem olhos para o outro lado, você não sabe como as decisões que estão sendo tomadas por uma única diretriz, por uma única via, vai ter o resultado esperado. Porque, afinal de contas, o resultado atinge pessoas. Então, eu não posso como governante, como imperador, como rei, como presidente, prefeito, né, e assim vai, tomar uma única linha, um único direcionamento, porque eu posso correr o grande risco de acertar uma pequena parcela da população e deixar uma grande maioria de mãos beijadas, sem nada, né? Com a mão na frente e outra atrás. Ou eu posso também fazer o contrário, dar para a maioria e despejar de mãos vazias uma minoria. Então eu preciso ter equilíbrio. Por isso a questão da mão esquerda e mão direita. A mão esquerda, ela vai representar exatamente o inconformismo, a não aceitação, a ponderação, o questionamento dos porquês. Eu pergunto, agora independente seja homem ou mulher, você questiona a sua vida? Você questiona as decisões que muitas das vezes você é forçado ou forçada a tomar, e muitas vezes no calor do momento? Eu já falo, no calor do momento não tome decisão nenhuma. Fique quieta, baixa a cabeça, levanta, sai, vai dar uma volta, esfria a cabecinha, bota a razão, veste a camisa da razão, aí você avalia a situação novamente, e aí você pode dar uma resposta
consciente. Né? Então nós precisamos entender o que? Você faz essas coisas? Ou tudo na sua vida ela é condicionada a uma pressão de momento que te obriga a tomar determinadas posições, determinadas, como eu posso dizer, situações que depois que passou o tempo você vê que aquilo fez mais mal do que bem. E aí o máximo que você pode fazer é: sinto muito, não queria que acontecesse isso, mas aconteceu. Então nós precisamos o quê? É essa linha de pensamento. A mão esquerda e a mão direita são os dois lados de uma moeda. E esses dois lados têm que conversar. Tem que conversar para se chegar num entendimento bom e mútuo para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Nossa vida tem isso, tá? Dentro da nossa própria casa tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito é a ordem. O lado esquerdo sempre vai ser o questionamento, sempre vai ser o porquê. Não quero, não gosto, não faço. A desobediência, né? A rebeldia. Por quê? Porque está questionando. Questionando algo que está sendo imposto. Porque às vezes a direita está imposto, né? O lado direito da sociedade, da sua família está sendo imposto. O que é o lado direito? Eu sou pai, eu mando, tem que fazer o que eu quero. Eu sou a sua mãe, tem que fazer o que eu quero. Isso é imposição, né? Lado direito da família. E o lado esquerdo vai questionar. Por quê? Porque o questionamento, e quando você é questionado, você tem que saber o porquê que está sendo questionado. Porque às vezes a sua visão, o seu entendimento não está compreendendo toda a situação, não está abraçando todos os acontecimentos, não está congregando tudo, apenas uma parcela. Aí a parte que não é contemplada vai gritar. Quantas coisas aconteceram na sua família, decisões que as pessoas da sua família tomou, em que você foi prejudicado, você não teve que gritar? Em contrapartida, quantas coisas, decisões que a sua família tomou e que você ficou quietinho porque você foi beneficiado? Então, dentro da nossa própria família, tem essa questão de esquerda e direita no sentido de ordenamento, de coexistir, de não aceitar ser menos, estar debaixo de. Você está em cima, em pé de igualdade, caminhar junto. Está claro, gente? Isso vai muito além de uma questão política. Seja política de governo, seja política partidária, política de qualquer tipo de coisa que envolva posicionamentos. Vai muito além. Vai além do entendimento da onde nós queremos chegar com aquele ponto de vista e como esses dois pontos de vista muitas das vezes podem ser opostos, eles podem se congregar num único caminho, num único viés, numa única aceitação e juntos, mesmo na diversidade, produzir algum resultado satisfatório. Além de guerreira, Obá, como seus símbolos, né, é uma excelente caçadora, o ofício que teria aprendido com Oxóssi, o orixá da caça, a floresta e também os animais. Por isso, entre os seus símbolos estão o arco e a flecha, instrumento útil para as lutas quanto para caçar. Ela também tem a espada e o escudo, que sempre lhe acompanham, sinal de sua prontidão para participar das guerras e batalhas. Jamais encontrará Obá sem as suas armas. São feitas de cobre ou despreparada para a luta. É óbvio, uma pessoa que sabe o que está acontecendo na sua vida, que sabe que você tem que superar desavenças, situações que aparecem na nossa vida de maneira incauta, despreparada, você tem que estar sempre em prontidão, em guarda, para poder dar uma resposta. Por isso que o seu autoconhecimento seu, próprio seu, conhecimento do meio onde você vive, conhecimento das pessoas com quem você convive, na sua casa, no seu trabalho, de suas amizades, seja qual for, isso te ajuda a instrumentalizar-se de conhecimento de personalidades e de que as pessoas são capazes ou não de fazer e você tentar se antecipar a algum problema ou alguma dificuldade. Ou, quando não consegue se antecipar, pelo menos você tem nas suas mãos instrumentos para poder enfrentar e superar determinadas desavenças. Mas nunca
deve ser subjugada. Nunca deve ser subjugada por nada. Não se esqueça, um guerreiro que não se senta abaixo de ninguém. E por que nós temos que nos assentar abaixo de alguém? Por quê? A troco de quê? A não ser que seja ser beneficiado com isso. Mas eu acredito que ninguém que se senta abaixo de alguém recebe algum tipo de benefício. Né? Inspiração e ação na força de Obá. A rainha da guerra nos ensina sobre a força e a potência que habita dentro de cada um de nós. Ela nos lembra a necessidade de lutar por aquilo que acreditamos e pelo que queremos. Obá é a voz da profecia que reverbera a lição de que as mulheres não são inferiores aos homens e que podem, inclusive, vencê-los e em várias batalhas. Não precisa nem falar, né? Obá impulsiona para não pararmos no nosso caminho. Ela desperta a força que habita em nós. Obá, orixá das águas revoltosas, das quedas d'água, irmã de Ansã, mulher de Ogum, terceira esposa de Xangô, querendo agradar ao marido Xangô, Obá perguntou à esposa preferida deste, que é Oxum, qual era o segredo para conquistar a predileção de Xangô. Oxum, mentindo, responde que ela havia cortado sua orelha direita, cozinhando e oferecida a Xangô, que desde então se tornara apaixonada por ela. Como Oxum sempre ocultava sua cabeça com turbantes, Obá não percebeu que Oxum mentia e cortou sua própria orelha para oferecer a Xangô. Quando Xangô soube do acontecido, se enjoou de Obá e a expulsou de casa. É por isso que Obá vive revoltada, tal como as águas revoltas. Bom, gente, ninguém gosta de ser passado para trás. Isso é bem da verdade. Me mostra alguém que gosta de ser passado para trás. Que gosta de ser aproveitado. Que gosta de ser menosprezado. Que gosta de ser trapaceado. Ninguém gosta. Revolta é a natureza do ser humano. Eu acho que a primeira revolta. Mas não temos que tomar cuidado que essa revolta não se torne mutilação do nosso corpo. Nem mutilação da nossa alma. Mutilação do nosso ser e existir como pessoa. Nunca devemos deixar que os oportunistas de plantão façam com que a nossa vida seja, de uma forma ou de outra, mutilada. Nunca deixe. Tá? Seja esperto. Seja pacífico. Pacífico como uma ovelha. Ela é pacífica. Ela é até meio medrosa. Ela é pura. Mas seja sagaz. Esperto como uma serpente. Acho que você já sabe quem falou essa frase, né? Por quê? Porque nós não sabemos como são, quem são, que tipo são as pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente o que elas pensam. Principalmente quando nós não estamos por perto. Então nós temos que ser espertos para não sermos mutilados. Bom, psicologicamente falando, esse mito ele vai nos dar algumas perspectivas psicológicas, antropológicas e culturais que podem nos mostrar como a luta contra normas, sociedades, normas culturais sempre estão sendo vencidos, superados. E é uma necessidade essa superação, para que ela não fique engessada. Vamos lá. Entidade e empoderamento. Obá é representado e retratado como uma figura forte e corajosa. O mito pode influenciar a identidade das pessoas que seguem essa tradição religiosa, especialmente mulheres, fornecendo modelos positivos de feminilidade forte e empoderada. Ora, se você, como mulher, está dentro de uma situação em que a sua sexualidade te coloca no contraponto, você tem que virar o jogo a seu favor. Tem que virar o jogo a seu favor. Não tem acordo, não tem outro caminho, não tem outro viés. Porque senão você sempre estará em segundo plano, sempre será rejeitada, sempre será pisoteada, sempre será pragmatizada. Você tem que virar o jogo a seu favor. E vai à luta. E vai à luta e tem que ir à luta mesmo, entendeu? E não tem como. Superação de desafios. Muitos mitos envolvem personagens que enfrentam desafios e obstáculos.
O mito de Jobá, que inclui momentos de dificuldade e superação, pode inspirar a ideia de que é possível superar adversidades, o que pode ter implicações positivas na psicologia de quem segue essa tradição. Óbvio, o problema está na sua frente. O problema só vai ser superado quando você dobrar as mangas da sua roupa e vamos para frente, vamos que vamos pegar no cabo da enxada, vamos pegar junto, vamos resolver. Não esperar que aquela situação se resolva por si só. Na verdade, muito pouca coisa se resolve por si só. Nós sabemos, né? Nossa vida, se você não sentar e não batalhar para resolver os seus problemas, os problemas só tendem a avolumar-se, aumentar-se, e não se resolve sozinho, não se supera sozinho. Alguém tem que arregaçar as mangas e ir à labuta, ir à frente, ir, gritar, lutar, fazer e acontecer. Dualidade humana. Muitos mitos exploram a dualidade da natureza humana, incluindo-se virtudes e falhas. No caso de Jobá, suas características podem refletir a complexidade humana, mostrando que mesmo a figura divina pode ter aspectos positivos e negativos. O que isso mostra? Gente, volta em vários programas que eu já falei, acho que desde os primeiros programas, quando começamos lá com a mitologia grega. Não existe o mal personificado e nem o bem personificado. Eu, ser humano, tenho as duas coisas dentro de mim. Essas duas forças dentro de mim e que, vez por outras, uma se destaca mais sobre a outra. Então eu sou aquela pessoa que eu tenho que, dentro da minha complexidade humana, existe a luta entre o que eu quero fazer de bom e aquilo que eu faço de maldade em resposta às coisas ruins que as pessoas me fazem. Então eu vivo nessa degladiação 24 horas por dia. Tem gente que dormindo, eu já tive conhecimento de gente dormindo, sonha que está matando alguém, que está batendo em alguém, que está dando bordoada em alguém, porque aquele alguém ele é uma pedra de tropeço na vida dele que conscientemente acordado, ele não tem coragem. Então, dormindo, no sonho, ele faz tudo aquilo que ele gostaria de fazer, enquanto está desperto não pode, porque existe uma sociedade, existe uma orientação, existe leis, existe cadeia, existe um monte de coisa que me obriga como pessoa a pensar duas vezes antes de tomar qualquer atitude brusca. Mas o nosso subconsciente, ele não pensa assim. Nosso subconsciente, ele reage. Nosso subconsciente é como se fosse a parte animal que nos governa quando nós estamos dormindo. E ali você briga, você morde, você mata, você rasga a pessoa no meio, você vira no avesso. Por quê? Porque é uma forma de você dar o escape emocional. Mas isso não significa que conscientemente você não está tendo que buscar uma resposta a um problema, a uma pessoa que está te perturbando a sua vida. Vai chegar uma hora que você tem que dar um chega para lá na pessoa. Só que aí existem os mecanismos, os instrumentos, as formas corretas de você se livrar de uma pessoa problemática na sua vida, na sua existência, que causa problemas para você no seu trabalho, na sua família, onde for que seja. Que não tem mais condições de diálogo, não tem mais condições de se estabelecer nenhum tipo de convívio salutar, você tem que se livrar mesmo. Não adianta. Mas aí existem os mecanismos, né? Não partir para a base da ignorância, porque aí, como diz, né, o Código Penal vai agir. Lealdade e traição. O mito de Jobá envolve elementos de lealdade e traição, sugerindo a presença de temas relacionados à confiança e relações interpessoais. Isso pode ser explorado em termos de como as pessoas lidam com questões de confiança, de relacionamentos em suas próprias vidas. Gente, a palavra mais difícil que um ser humano conseguiu, não digo desenvolver, mas de compreender, é o tal da confiança. Porque é o seguinte... Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes chega, conversa, está com problema com o irmão, ou com a irmã, com o marido, esposa, namorado, porque como eu sou catequista, né, de crisma para adolescentes e adultos, que confiar é complicado, ainda mais quando a pessoa mostra um caráter duvidoso. Eu sempre parto da premissa da seguinte forma: ou você acredita e segue a sua vida, ou você não acredita e segue a sua vida. Confie e entregue na mão de Deus. Não confie, entregue na mão de Deus e segue sua vida. Não dá para você parar e ficar medindo o quanto aquela pessoa está sendo verdadeira ou não, sincero ou não, fiel ou não, leal ou não, porque senão você vai ficar doente. Você aposta e espera.
Se der certo, bem. Se não der certo, amém. Mas o que importa é que você nunca se deixe se negativizar da sua vida por conta de situações que o outro ou outros fizeram em sua vida que geraram traição, deslealdade, desconfiança, desmotivação. Eles são eles. Você é você. Você é dono da sua vida, você é dono da sua razão, você é dono dos acontecimentos que acontecem ao redor da sua vida diretamente. Você é o responsável. Se algo de ruim está entrando de fora para dentro na sua vida, é porque você está permitindo. Então é a hora de você fechar essa porta para que essas coisas não venham mais. E novamente, como eu falo, você acredita e segue, ou você não acredita e segue. O importante é não ficar parado. Siga, continue caminhando, continue aprendendo, continue evoluindo. Justiça e moralidade. Como uma deusa associada à justiça, o mito de Jeová pode influenciar a psicologia moral dos seguidores, enfatizando a importância da justiça e da conduta ética. Esses princípios podem ser internalizados e guiar o comportamento moral dos indivíduos. Gente, uma pessoa ética é uma pessoa ética. Como eu falo, uma pessoa que tem moralidade, moral. Quem é desmoralizado é desmoral. Não tem o que discutir sobre isso. Entendeu? Não tem o que discutir. Gente que é capciosa é capcioso e acabou. Gente que é mau caráter e acabou. Gente que é depravada e acabou. Não tem outro caminho para elas, porque você vai observar que aquilo faz parte do ser existir da pessoa. Aí cabe a você até que ponto você vai com essa pessoa. Você conhece, sabe que ela é mau caráter, sabe que ela é depravada, até que ponto eu posso ir com essa pessoa sem que essas falhas de caráter, essas falhas que estão impregnadas nela, não possa vir interferir na minha vida. Aí entra o senso de justiça. Eu vou até um certo ponto e eu paro ali. Daquele ponto para frente não avanço mais, porque vai me prejudicar o meu ser existir como pessoa. Comunidade e pertencimento. Participar do culto de Jeová e se envolver com o mito pode criar um senso de comunidade e pertencimento. Esses elementos são fundamentais para a saúde psicológica, proporcionando um apoio social e conexões significativas. É óbvio, gente, os iguais ou os semelhantes, eles trazem conforto, eles trazem alento. Quando você acha pessoas que têm mais ou menos um pensamento psicológico seu, o mesmo gosto por comida, por bebida, por roupa, por arte, por cultura, pela decoração da casa, estilo de arquitetura, é mais fácil lidar com essas pessoas. Por quê? Porque os pensamentos são mais ou menos semelhantes, os gostos são semelhantes. Então o pertencimento faz parte de uma ação muito simples na vida das pessoas, que é o ser existir em comunidade, em sociedade. Ritos e simbolismos. Os ritos associados ao Jeová e seus símbolos presentes no mito podem desempenhar um papel importante na psicologia, oferecendo estruturas simbólicas que ajudam na compreensão do mundo, fornecendo significado e promovendo um senso de ordem e continuidade. E ao analisar a psicologia do mito de Jeová, é essencial reconhecer a diversidade de interpretações possíveis e a importância do contexto cultural e religioso em que essas histórias são contadas e vivenciadas. Assim como a nossa vida ela é contada e vivenciada dia a dia em situações diversas, elas vão deixar marcas, elas vão deixar registros. Então, os registros que vão ficar, eles têm que ser conceituados para melhor, para mais, sempre para o cima, sempre para o alto, sempre para a luz, sempre para a verdade, para a concórdia, para o bem comum. Isso faz com que nós, como pessoas, sejamos desejosos cada vez mais de um mundo mais próximo do que nós chamamos de fraternidade, um mundo fraterno, uma sociedade fraterna. E nós precisamos nos instrumentalizarmos para fazer com que essa fraternidade de fato aconteça. E isso é o que o mito deixa muito claro. A luta de não aceitação, não ficar sob alguma coisa, não se acomodar com as coisas são como são, que não são, as coisas mudam.
não se acomodar, não se acovardar, não se acostumar com situações que vão aparecer e vão surgir e te força a você ficar numa certa inércia, porque a inércia não gera nada, inércia só gera inércia, nada, né? Então nos ajuda a entender que tudo aquilo que incomoda precisa ser superado. Tudo aquilo que não corresponde a uma verdade coletiva tem que ser contestado. Tudo aquilo que coloca você diante de uma situação em que você é menos do que deveria ser, tem que ser confrontado. Porque sempre é para mais, para cima, para frente, para a vida. Basta pensar, você fez os propósitos para suas vidas. Quem está me vendo e me ouvindo, fizeram um propósito para suas vidas. Vocês alcançaram? Se não alcançaram, o que vocês estão fazendo para alcançá-las? Quais são os instrumentos para alcançá-las? E o que está impedindo você de alcançá-las? Bem, meus amigos e minhas amigas, este foi o Mito de Obá. Um forte abraço a vocês, um bom final de semana a todos, e semana que vem estaremos aqui no canal Pleitianos, no programa Mitologar. Até mais! Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e a somar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.